E aí, gente, tudo bem? Então, isso daqui é uma dúvida que o Luciano Alves pediu para eu tirar, né, perdão. Está no capítulo 38, página 583, é o exercício 59. Ele diz o seguinte, ó: o polinômio x a quarta menos 2x3 mais x ao quadrado menos 12x mais 20 é divisível por x menos 2 elevado ao quadrado? E aí, essa aqui vai ser a primeira pergunta. E para responder essa primeira pergunta, eu vou te lembrar que eu vou estar resolvendo ele por Brio-Ruffini. Porque Brio-Ruffini seria o método mais fácil e rápido da gente resolver. E por que eu estou me utilizando do Brio-Ruffini para resolver isso? Porque para eu poder usar Brio-Ruffini, eu apenas preciso saber qual é a raiz do polinômio que eu quero dividir. Então, por exemplo, se aqui é x menos 2, então para eu descobrir a raiz, basta fazer o quê? X menos 2 igual a zero, então eu já sei que a minha raiz é igual a 2. Bom, se eu já sei que a minha raiz é igual a 2, eu já tenho o meu polinômio, tenho condições de montar o meu dispositivo de Brio-Ruffini. Então, eu vou fazer de que maneira? Eu vou pegar a raiz do meu polinômio, que é 2, tudo bem, e vou fazer duas divisões, duas linhas, né, para fazer uma divisão aqui. E aqui nesse agora lá daqui, eu vou colocar os índices dos meus expoentes, tá bom? Ou seja, os valores que vêm aqui na frente. Então vamos embora. Vou colocar 1 menos 2, 1 novamente, menos 12 e mais 20. E qual é a condição para que eu tenha que um polinômio seja divisível por outro? Então, por exemplo, quando eu pergunto 10 é divisível por 7, o que eu quero saber? Se quando eu divido 10 por 7, deixa resto zero. Então, por exemplo, eu coloco aqui 1 vezes 7, 7. Para 10, faltam 3. Então, olha só, 10 não é divisível por 7. Mas se eu botasse 14 dividido por 7, 2 vezes 7, 14, para 14, nada. Então, ou seja, quando o resto da minha divisão ela é igual a zero, significa então que o meu número ele é divisível pelo outro, né? Ou seja, o meu quociente é divisível pelo meu dividendo. Então, baseado nisso, o que eu vou fazer? A primeira coisa da regra do Brio-Ruffini é que o meu primeiro número aqui, eu vou descer ele, tá bom? Então, eu vou colocar aqui e vou multiplicar e somar pelo subsequente. Então, 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. E agora eu continuo. 0 vezes 2, 0. 0 mais 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 12, menos 10. Menos 10 vezes 12, menos 20, mais 20, zero. Exatamente o que eu esperava encontrar. Então, sim, tá bom? Nesse caso aqui, da minha primeira resposta, o meu polinômio ali, ó, esse polinômio daqui de cima, ele é divisível, sim, por x menos 2. E repare mais uma coisa interessante. Eu não abri o meu polinômio. Eu não peguei x menos 2 e abri ele. Tá tudo bem? Por quê? Eu sei que as duas raízes vão ser coincidentes e as duas vão ser iguais a 2. Então, eu não precisei disso, eu apenas precisei descobrir uma das raízes para poder aplicar em Brio-Ruffini. Se eu continuar ainda no próximo exercício, por exemplo, o próximo pergunta quanto é x mais 2. X mais 2, se eu fizer igual a zero, eu vou descobrir que a minha raiz ela é menos 2. Então, ou seja, no lugar desse daqui que eu fiz com 2, eu vou colocar agora menos 2 e vou fazer a mesma coisa, vou repetir os índices dos meus polinômios. Menos 2, 1, menos 12 e mais 20. Se der zero aqui no final, ele também é divisível por x mais 2. Então, o que eu vou fazer? Disso, primeiro índice, 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 com menos 2, menos 4. Menos 4 vezes menos 2, mais 8. 8 mais 1, 9. 9 vezes menos 2, menos 18. Menos 18, menos 12, menos 30. E menos 30 vezes menos 2
dá 60. 60 mais 20 dá 80. Repare que aqui o resto da minha divisão ele é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, então esse polinômio ele não é divisível por x mais 2. E por fim ele pergunta se esse polinômio ainda é divisível por x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x mais 8. E aí vem uma outra pergunta. Poxa, Renan, como é que eu faço para descobrir as raízes de um expoente de grau 3? Pois bem, eu vou agora responder de duas maneiras. A primeira é quando você não tem condições, porque nem sempre é fácil descobrir a raiz de um polinômio de um expoente acima de 2, né? Eu me refiro a 3, 4, 5. A gente começa a ter problemas, tudo bem? Isso até, inclusive, em matéria de ensino superior, onde você tem anéis e grupos, etc., que não é o caso aqui. Bom, a primeira coisa que eu posso te chamar a atenção, para você tentar, são as relações de Girard, tá bom? Vou escrever aqui para que você também possa, qualquer coisa, procurar ela no Google. Vou escrever aqui, ó, Girard, tá bom? Então, são as relações de Girard. E as relações de Girard dizem algumas coisas interessantes, tá bom? A primeira coisa é que o meu polinômio ele vai ser do tipo a0x ao cubo mais a1x ao quadrado mais a2x mais a3 igual a zero, tá bom? Então, ou seja, eu chamei os meus índices aqui de a0, a1, a2, a3, perdão, né? a0, a1, a0, a1, a2 e a3. No caso aqui, como está elevado a 4, vai ser, isso aqui vai ser o meu a5, tá bom? Mas não importa, então vou ficar aqui, ó. A0, A1, A2 e A3. E nas minhas relações de rádio, a mais importante que eu tenho que aplicar é que o produto das minhas três raízes, R1, R2 e R3, tá bom? São as minhas três raízes. Elas são, na verdade, menos A3 sobre A0. Se você já viu o capítulo 4, em que eu explico a parte de equações do segundo grau, você bem deve lembrar que o produto das raízes, né, o P, nada mais era do que o C sobre A, né? Ou seja, o equivalente aqui seria como se fosse o A2, que é aquele último termo, sobre o A0. Seria a mesma equivalência. A diferença é, claro, que eu ganho um sinal negativo aqui para poder fazer. E aí o que acontece? O meu número ele é 8. Então, ou seja, o produto das raízes dá menos 8. Então, ou seja, eu preciso encontrar três números que multiplicados entre si têm menos 8. E aí, se você pensar que eu poderia pegar o quê? Menos 2. Menos 2, menos 2 vezes menos 2 dá 4, vezes menos 2 dá menos 8. Então, se eu testar o menos 2 aqui, nessa equação aqui, eu descubro que, de fato, ele é raiz desse polinômio. Tá bom? Então, ou seja, esse polinômio aqui, ele tem como raiz menos 2. E olha só coisa interessante, menos 2 não divide. Então, ou seja, se menos 2 é uma das raízes daqui, eu já sei que ele não vai dividir. E eu vou deixar isso mais para frente para resolver aqui com você. A outra maneira é que quando descobrir as raízes do meu polinômio de x ao cubo, uma das maneiras mais eficientes é fazer justamente o algoritmo da divisão. Eu vou pegar o meu x à quarta menos 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 12x mais 20 e vou dividir, tudo bem? Por x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x mais 8. E eu vou aplicar exatamente o algoritmo da minha divisão. Como é que eu aplico o algoritmo da minha divisão? Eu escolho um número e eu tenho que anular aqui o primeiro, né? Então, por exemplo, se é x à quarta, o que está faltando aqui é 1 mais um x. Ou seja, x vezes x3 dá x4. Tudo bem? Ah, se tivesse um 2 aqui, eu ia colocar também um 2 aqui. Por quê? Porque o 2 vezes 1, 2. Tudo bem? Então, não altera essa lógica. Então, olha só. Coloquei o meu x aqui, né? Então, x vezes x ao cubo dá x à quarta.
E aí eu continuo a minha soma. X vezes menos 2x, menos 2x2 vai dar menos 2x3. Somei mais um expoente ali. X vezes menos 4x vai dar menos, menos 4x2. X vezes 8 mais 8x. Esse aqui eu esqueci do x aqui, do 12x, mais 8x. E eu não tenho mais nenhum produto, então eu paro por aqui. Faço uma linha aqui embaixo. E subtraio o resultado do de cima pelo de baixo. Seguindo essa lógica, você lembra que eu perguntei se 10 era divisível por 7? Bem no início aqui da nossa aula. Uma das maneiras de eu ter feito era 1 vezes 7, 7. Ter colocado 7 aqui embaixo, teria feito 10 menos 7, dá 3, é o resto. Exatamente essa maneira que eu estou fazendo aqui. Tudo bem? Eu peguei esse número, multipliquei pelo de cima e coloquei aqui embaixo, olha, tá vendo? O resultado da multiplicação dele. Então, ou seja, eu peguei o resultado da multiplicação e botei aqui. E agora, na sequência, eu faço a subtração dele. Sendo assim, eu pego x à quarta menos x à quarta, dá zero. Menos x2 menos 2x3, repare que os resultados também são iguais, dá zero. X ao quadrado menos 4x2, então menos com menos, mais x ao quadrado mais 4x2, eu tenho mais 5x ao quadrado. 12x menos, ficou negativo também, menos 8x, né? Então, menos 12 menos 8, menos 20. X. E o 20, é claro, eu repito aqui embaixo, já que eu não tenho nada para somar ele. E repara uma coisa, não existe um número, perdão, até existe, mas não convém aqui, que eu possa multiplicar por x3, que vai dar x ao quadrado. Seria a mesma coisa assim, olha. 10 dividido por 7, né? Eu vou ter aqui 1 vezes 7, 7. Deu 3 de resto. Eu posso continuar a multiplicação? Poderia colocar um zero aqui, botar um zero, uma vírgula aqui, perdão, e continuar, né? 4 vezes 7, 28, para 30 faltam 2, e sucessivamente. Mas repare uma coisa, a parte daqui de trás já não me ajuda. Por quê? Porque eu estou trabalhando com divisibilidade, e a divisibilidade me trabalha com números inteiros, então, ou seja, não números fracionários. Desse modo, então, eu tenho que fechar a minha conta desse jeito. E repare que o meu resto, ele é diferente de zero. Então, ele também não é divisível por esse polinômio aqui. Tudo bem? E como eu tinha dito para vocês, como a gente já tinha descoberto que uma das raízes dele é menos 2, então olha só, eu vou pegar esse polinômio aqui e vou testar uma das raízes que eu possivelmente teria achado, né, como uma combinação para ter dado 8. E vou pegar aqui os expoentes, ó. 1, menos 2, menos 4 e mais 8. E vou também aplicar neles Brio-Ruffini. É bom que a gente fixa aqui o aprendizado. E de maneira que eu repito aqui, né, baixo meu expoente, 1 vezes menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 4, menos 4 vezes menos 2, mais 8, menos 4 dá 4, 4 vezes menos 2, menos 8, mais 8, 0. Então, ou seja, esse polinômio aqui, eu disse que a raiz dele era menos 2, então eu tenho que colocar o quê? X mais 2. E ele pode ser encontrado se eu multiplicar por... Eu reduzo um nível dos expoentes, senão então aqui era 3, eu vou começar com 2, x ao quadrado, menos 4x mais 4. E agora repare uma coisa interessante. Esse x ao quadrado menos 4x mais 4, ele é a mesma coisa se você pegar, ó, x mais 2 e colocar como x ao quadrado, perdão, x menos 2 ao quadrado. Você confere comigo? Quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro para o segundo, 2 vezes 2, 4x, e o quadrado do segundo, 4. E aí você pergunta, poxa, Renan, mas você não disse que se eu pegasse uma das raízes e testasse, daria certo? Só que olha só, um polinômio ele só é divisível por outro quando
todas as suas raízes são idênticas ou coincidentes. Então, no caso aqui, as raízes desse polinômio aqui é 2. Ela é coincidente com as raízes desse polinômio aqui, que tem raiz 2 também. Só que, por exemplo, se aqui tivesse, por exemplo, raiz 1 e 1 não fosse raiz desse polinômio aqui, ele não seria divisível. É o que aconteceu aqui. Aqui ele tem como raízes 2 e menos 2. Como menos 2 não é raiz desse polinômio, então esse polinômio não divide ele, tá bom? Se basicamente você parar para pensar, para fechar nossa aula aqui, se eu pegasse 5 vezes 3, que dá 15, e pegasse aqui embaixo 3 vezes 2, repare uma coisa, eu poderia até pegar o 3 e cortar aqui, que eu ficaria 5 sobre 2. E 5 sobre 2 não é um número inteiro. Então, ou seja, 15 não é divisível por 6. Mas repare uma coisa, apesar deles terem 3 como fator comum, não torna ele divisível. É o que acontece aqui. Apesar deles terem uma das raízes iguais, funciona apenas como se fosse um dos fatores que pudesse causar a divisão, mas ela não é completa. Tudo bem? Espero que você tenha gostado e espero também chegar até o capítulo 38 para corrigir esse exercício mais uma vez. Uma boa semana e um forte abraço.